Oi, Conversar com a JM no ar e é o marketing quem está conduzindo o Conversar de hoje. Sabe por quê? Porque nós temos uma convidada especial, a nossa condutora do Conversar, a Márcia. E é claro que eu preparei umas perguntas muito especiais que ela não tem a mínima ideia do que é, porque afinal ela nunca foi entrevistada. A gente já entrevistou o João, ela e o João já fizeram episódios juntos, mas não tivemos a honra de saber um pouco mais da história da Márcia. Então, devido ao aniversário dela, que foi no final de semana, eu decidi que ela seria a entrevistada de hoje. Então, vamos lá. Seja muito bem-vinda, Márcia, ao Conversar. Primeiramente, a gente queria agradecer o nosso patrocinador oficial e agora eu vou deixar a honra para ela, né, já que ela sabe todos os detalhes do nosso patrocinador. Obrigada, Fernanda, por se dispor a fazer e conduzir essa entrevista. Oi, eu sou a Márcia da JM Contabilidade e o nosso patrocinador é o Humberto da Farma Flores. Temos duas aqui em Osório, mas quem sabe vai surgir outras. Fica o spoiler aí. Tem uma do ladinho da Feira dos Retalhos e outra do lado do Super Sami. Não tem como tu te perder. Vai lá consumir, tu vai ser muito bem atendido. Também pode chamar no WhatsApp, que eles atendem, entregam na comodidade da tua casa. Obrigada! Então, Márcia, conta pra gente um pouco de quem é a Márcia, um pouco da tua jornada e como foi que tu escolheu a contabilidade. Eu sou natural de Bagé, rainha da fronteira. Nasci, cresci, fiquei velha lá. Opa! Mas tu é nova, não é velha? Minha vida toda foi em Bagé, rainha da fronteira. O meu primeiro trabalho foi de babá, porque eu queria ter as minhas coisas e aí a gente novinho tem aquela dificuldade em casa. Então o primeiro trabalho foi de babá. Mas sempre sonhando. E eu sempre quis, só uma curiosidade, eu sempre quis sair de lá, ir para uma outra cidade. Era o meu sonho, meu objetivo, desde novinha, querer sair daquela cidade. Que é uma cidade rural, não tem oportunidades de trabalho, sabe? E eu digo assim, o que eu vou ser aqui? Vou trabalhar no comércio? Não era o que eu queria. E depois de ter trabalhado de babá, eu fui trabalhar num posto de gasolina, que aí foi a realização do meu sonho. Mentira! Foi a realização do meu sonho. Porque quando eu fui participar da entrevista, eu ia nesse posto, deixei o currículo, e eu saía de lá, olhava para trás assim, eu vou trabalhar aqui, em nome de Jesus. Esse emprego já é meu, já determinava. E passou o tempo, me chamaram para uma entrevista. Eu digo, esse emprego já é meu. Sempre muito positivo, esse emprego já é meu, em nome de Jesus. E eu comecei a trabalhar lá como frentista. E é um posto que é o Postos Baluarte, muito conhecido na Rainha da Fronteira. Tem pit stop, então a gente fazia de tudo na pista. Calibrava o pneu, lavava o para-brisa, verificava o óleo, a água, todos os itens ali, lavava carro, a gente também lavava, então era uma vez para cada um, chegava o carro, todo mundo participava das lavagens do carro, então tu fazia tudo na pista. E lá eu trabalhei por 7 anos e meio. E eu acabei indo em todos os setores. E acabei no setor financeiro, que é o coração do comércio, né? Onde todo mundo gostaria de chegar. E eu acabei trabalhando no coração da empresa. E ali que despertou em mim fazer a faculdade de contabilidade. Eu tinha duas alternativas: escolher a contabilidade ou administração, que eu gostei muito do trabalho de escritório. Gostei muito. Quem me ensinou tudo lá foi a Ana Paula. Até hoje eu agradeço ela. Há pouco tempo atrás eu passei uma mensagem para ela, dizendo para ela que eu cheguei onde eu cheguei porque lá atrás ela me puxava a orelha. Sempre tem um mentor, né? Lá atrás ela me puxava a orelha. Eu perguntava para ela, deu uma diferença aqui, Ana. E ela dizia assim, sobrou ou faltou? E eu digo, ai meu Deus, como assim sobrou ou faltou, sabe? E ela diz assim, eu digo, sobrou aqui, então aqui tu vai pegar essa fita
e tu vai, e ela já sabia. Ela já sabia qual era a diferença, onde é que estava, tudo, mas ela, na época eu disse assim, ai, que mulher, sabe? Que mulher, ela sabe, ela podia me dizer aqui, me mostrar onde tá. Mas aí eu entendi. Depois, quando passa o tempo, tu vai entender o porquê que tu passa certas coisas. Ela tava me ajudando. Te ensinando, me né? ensinando, ajudando. Se ela me desse de mão beijada. Então, hoje tem diferença, às vezes, nas coisas que a gente faz. Tu já tá aqui, tá ali. Por quê? Porque lá atrás alguém me puxou. Não me deu de mão beijada. Aí eu passei... E eu tinha que decidir se eu estudaria contabilidade ou administração. Quando eu fui ver na faculdade, na Unicamp, tava com 50% de desconto a contabilidade. Eu digo, opa, 50% de desconto? E mais 10% de desconto se tu conseguisse pagar até o dia 10 de todo mês. Então tu teria 60% de desconto. Digo, é nessa que eu vou? E em função do desconto, entrei e gostei muito da contabilidade e associava, né, o que eu estava trabalhando junto com o que eu estava estudando. Só que eu não conseguiria pagar todas as cadeiras. Então eu fiz o dobro. Em vez de me formar em 4 anos, eu levei o dobro para me formar, porque eu fazia um semestre eu fazia 3 cadeiras, no outro 2 ou 3, conforme ia conseguindo pagar. Tranquei no 5º semestre para vir morar em Osório. Então, 2008 foi quando eu mudei para Osório, cidade dos Bons Ventos. Então, eu saí da Rainha da Fronteira para a cidade dos Bons Ventos. Me apaixonei por Osório, é a cidade do meu coração, amo morar aqui e só saio daqui se Deus me der uma ordem, que eu quero ficar aqui, pertinho de tudo, da capital, é uma cidade maravilhosa, turística. A gente tá perto, é o litoral das praias, tudo que é praia, tu tá pertinho. E eu vim pra cá. Como eu fiz um acerto lá, eu tinha 5 meses pra descansar aqui em Osório. Depois ir atrás de algum trabalho. Mas quem diz, né? A ansiedade. Eu não, vou já distribuir currículos. Então, no 10º dia que eu tava aqui em Osório, eu comecei a trabalhar num escritório de contabilidade, que eu fiquei por 13 anos nesse escritório. Saí de lá para abrir a JM Contabilidade. Que aí eu fiz a proposta pro João ser o meu parceiro, meu sócio, ele topou, e aí já vai, esse ano a JM faz 7 anos. Eu não sou filha única, eu tenho uma irmã, Tatiana, o nome dela, então nós sempre fomos 4, né? Minha mãe e meu pai, eles são vivos, graças a Deus. Tenho a minha irmã, Tatiana, e eu. E tu tem um filho também, né? Eu tenho um filho, Tiago, que tá com 14 anos hoje. Ai, bem lembrado. Hoje aqui, eu digo que eu construí uma família aqui, mas hoje a minha família, lá na minha casa, é o Samuel, que é o meu afilhado, e o Tiago, que é o meu filho. O Samuel é meu filho do coração e o Tiago é meu filho de sangue. E uma coisa que tu não contou, Márcia, o que fez tu vir para Osório? Por que Osório? Por que Osório? Eu fui casada por 21 anos e o pai do meu filho, que é o meu ex-marido hoje, ele passou num concurso pra cá. Então, por um ano, eu orei pedindo uma resposta para Deus, se eu deveria ou não largar tudo lá para vir morar em Osório. Porque o pai do meu filho, ele ficava 15 dias em Osório e 15 dias em Bagé. Então, tu imagina, viajar toda a vida, todo mês, durante 750 quilômetros. É puxado, né? Sim. E os 15 dias que ele ficava em Bagé, eu estudava. Passava muito rápido. Então, a gente quase não se via. Então, eu tive a resposta de Deus. Deus respondeu as minhas perguntas. E quando ele me respondeu, no outro dia, como que Deus me respondeu? Eu subi um monte para fazer uma oração, para orar junto com os irmãos, e eu tinha várias perguntas para Deus. Eu tinha um apartamento lá em Bagé que era meu, que hoje é da minha irmã, que eu dei para minha irmã, passei para ela, dei para ela. Eu queria saber sobre o meu apartamento, se eu podia fazer isso, dar para minha irmã.
O meu cargo, que eu queria passar por uma pessoa que tirava minhas férias lá no Baluarte. Eu tinha a questão de trabalho aqui, que aqui é uma cidade pequena, então eu tinha esse receio de vir para cá e não ter trabalho. Era uma outra pergunta para Deus. Então eu fiz essas perguntas para Deus. E lá no monte, que a gente se reunia para orar, veio uma mulher que eu nunca mais vi na vida, somente lá. Ela chegou em mim e me respondeu todas as minhas perguntas, todas. Ela chegou em mim e fez assim, né? E aí eu levantei a minha mão. E aí a mão dela ficou assim pertinho. Então quem é do sobrenatural aí vai entender. Da mão dela até a minha mão saía um fogo, gente. Sabe? Isso é fogo assim, da mão dela na minha. E aí ela falou: minha filha, eis que respondo todas as tuas perguntas. A tua casa fica para o teu parente. O teu cargo vai ficar para o teu colega que tu deseja. O teu trabalho já está te esperando. Me respondeu tudo, tudo. Então no outro dia eu já cheguei pedindo demissão. Determinada, e tipo assim. ousada, né? Confiante. E para não voltar atrás. Porque a zona de conforto é confortável. Aí eu cheguei no gerente, o seu Ted, que é gerente até hoje, é uma pessoa extraordinária, maravilhosa. Ele é gerente da rede Baluarte até hoje. Cheguei nele chorando. Pedi demissão e ele disse assim: não, Márcia, quem sabe tu pensa mais um pouquinho. Eu digo: não, eu tenho certeza que eu tenho que ir. Eu tô chorando porque é uma decisão difícil, é uma né? decisão difícil, mas eu tenho certeza que eu tenho que ir. Aí ele fez uma carta de... Como é que é o nome da carta quando tu vai... Recomendação? Recomendação. Ele me deu uma carta de recomendação que eu nem precisei usar. E vim embora. Tipo, em um mês eu organizei tudo. Mudança, fiz o meu acerto lá, tudo. Deixei tudo organizadinho. Não precisei treinar ninguém, porque aí já tinha o Renato, que foi meu substituto. E me mandei pra cá. Me mandei. O primeiro ano é o ano da saudade. Que tu vai... Eu ia muito a Bagé. Eu ia muito. Acho que de 3 em 3 meses eu tava indo a Bagé, sabe? Vinha um feriadinho, eu tava indo a Bagé. Com saudade de todo mundo, da família, tudo. Mas agora nem tanto. Levo 2 anos pra ir. Até porque o custo, tudo fica alto. Tem que fazer uma revisão no carro. Às vezes eles não entendem. Ah, tu tá demorando muito pra ver o pai, pra ver a mãe, a minha irmã fala. Mas o custo, tu tem que fazer uma revisão no carro, aí tu já tem aquele gasto da revisão do carro, tu tem que abastecer, ida e volta, pedágios, então só aí já vai dar mais de R$1.000. E como uma boa contadora, sabemos que tudo vai pra ponta do lápis, né, pessoal? Só aí já vai mais de R$1.000. Vale a pena ir ver eles? Óbvio que vale, óbvio, mas tu tem que ter um preparo para isso. A organização financeira. E aí essa organização financeira... Passa mês, não consigo ainda fazer essa reserva. E eu falei até pra mãe agora, disse: mãe, se vocês podem me ajudar, cada um faz um pix de um pouquinho e eu vou, sabe? Mas vai dar certo, Então, essa é uma pergunta um pouquinho mais profunda e eu quero que tu responda com todo o teu coração. O que é que te move? O que faz o teu olho brilhar quando tu acorda todos os dias de manhã? O que faz o meu olho brilhar é o que eu pergunto todos os dias para Deus. Senhor, quem eu posso ajudar hoje? Sabe? É uma carona que tu para na parada do ônibus e tu vê se a pessoa tá vindo, porque onde eu moro, os ônibus, quem vai pra Tramandaí. Então, lá é difícil passar ônibus. Tu tá vendo que aquela pessoa tá na parada, eu paro e pergunto: tu tá indo pro centro? Quer uma carona? Sabe? Então é isso aí. Aqui o escritório, a gente recebe pessoas aqui. A gente fica com a anteninha ligada, sabe? O que eu posso ajudar? Tem uma pessoa que me marcou muito, que no início da JM, ele é nosso cliente até hoje. Mas às vezes tu pensa assim, contabilidade. É só contabilidade. É cuidar de empresa
e ok, é isso. Números. Números, ok. Não, não é, gente. Nós não é. Há um propósito maior. A JM tem um propósito maior. Tanto Márcia quanto João, tá? A gente visa sempre assim. A gente já parou serviço, sabe? Por chegar pessoas aqui e ser conduzido por precisar de um olhar diferente. De uma oração, sabe? De aquela pessoa, tu vê no olho dela que ela tá pedindo socorro. Ela não falou, mas a gente... E aí tu parar, posso orar por ti? E aí aquela pessoa depois dizer assim, eu precisava disso. Então é além do físico, é espiritual. Eu quero contar aqui de um cliente que me marcou desde o início. Eu tinha feito isso, eu tinha feito uma oração de manhã e dito para Deus, Senhor, quem o Senhor quer que eu ajude hoje? Era lá no Maneca, nas salas do Maneca, e o Maneca ainda tinha lan house. Lembro das lan house, que agora não tem mais. O Maneca tinha lan house e quando ele não conseguia fazer alguma coisa, ele sempre passava para nós. Imprimir boleto, alguma coisa, a gente sempre faz e fazia. Aí o Maneca chegou e disse assim, Márcia, tu consegue ajudar ele? E ele é um angolano. Ele nem falava direito a nossa língua. E eu tentando entender o que ele queria. E ele tentando me explicar, sabe? E eu fazendo uma demanda grande que eu precisava terminar antes do meio-dia, sabe? E aí entendi o que ele queria. Ele queria fazer inscrição para o Instituto Federal para um curso de padeiro. Panificação. Panificação. E ele não sabia ali, até por causa da língua. Ele não entendia, ele não conseguia conduzir o computador. E eu disse pra ele, não, então vou fazer assim, ó, a primeira hora da tarde, tu vem aqui, eu tô fazendo um serviço que tá demandando, eu preciso terminar até meio-dia. E ele disse, tá, sem entender muito bem, sabe? Tá. Quando eu virei as costas, Fê, pra entrar no escritório, bem direitinho, o Espírito Santo disse assim pra mim, tu me pediu ele. Puxa. Tu me pediu ele? Claro, se eu orei de manhã perguntando pra Deus, quem tu quer que eu ajude hoje? Aí eu já virei assim, tipo assim, passa aqui que eu vou fazer agora. Aí ele sentou, a gente fez a inscrição do curso no Instituto Federal, ele pagou por isso, a gente cobra um preço simbólico ali. Tá, beleza, à tarde fiz o que eu tinha que terminar até meio-dia, mas isso me marcou, sabe? E ele é nosso cliente até hoje. Ainda esse ano ele esteve aqui para fazer inscrição numa faculdade. Então ele está sempre vindo. Então é além da contabilidade. Entende? Eu tive muitos clientes angolanos lá na papelaria que iam para fazer currículo. E era muito difícil de entender. Só que eu faço de conta que sei falar espanhol, né? Eu me virava e até hoje, às vezes, eles vão lá e procuram. Eu criei esse serviço de fazer o currículo, né? Porque na papelaria tem aquele currículo pronto, né? Que tu vai lá e escreve, só que daí, às vezes, não tem uma letra muito boa, enfim, né? Eu mesmo já passei por isso de não ter uma letra muito legível e o próprio dono não sentir responsabilidade, profissionalismo naquilo ali. Então, como eles são de outra cidade, de outra língua, eu sempre ajudei eles. E tem clientes que vão lá ainda e voltam e falam assim... Nossa, muito obrigado por tu ter ajudado. É tão bom, né, quando a gente consegue ajudar outra pessoa com aquilo que... Não é que seja nosso dever, mas é que a gente sabe, é tão natural pra gente, que não tem preço que pague o obrigado deles, a gratidão que eles E por que não transbordar na vida de alguém com o teu conhecimento? Com certeza, bem isso. E o manual, o currículo manual, tá defasado. Então tem muita diferença tu entregar um currículo manual que tá defasado para um currículo que é digitado. Inclusive, já deixamos uma dica aí para quem está procurando emprego. Eu sei que é mais barato, eu sei que é o jeito mais prático e mais rápido de fazer um currículo preenchido à mão, mas o currículo feito no computador, com foto, com todas as informações e bem estruturado faz toda a diferença na hora de ser contratado. Mas então vamos lá. Próxima pergunta é: em outros episódios, Márcia, e até mesmo com a convivência do dia a dia, eu já percebi que por vezes tu, assim como muitas outras pessoas, tem aquela leve vontade de sumir e largar tudo. E eu acho que isso não acontece só contigo, claro, e criei essa pergunta para te fazer porque eu também por vezes sinto isso.
E eu quero saber de ti, como é que tu faz para lidar, para reverter esse sentimento que por vezes pode ser recorrente? Vamos ajudar aí as pessoas que também sentem isso. Realmente isso acontece muito, muito. Com uma frequência bem grande. Uma frequência bem grande. Mas eu aprendi a trabalhar os meus pensamentos, a minha mente. Eu aprendi a fazer isso. Então, falar comigo mesmo. Não, para aí. Tu não é assim? Isso aqui isso aqui vai passar, é uma fase, é um trabalho difícil que veio, que às vezes tu pega uma demanda, tu não consegue resolver, e aquilo te dá uma aflição e uma ansiedade, e tu tem prazo, e aí... Não, para aí, tu não é assim, vamos... Então é falar comigo, falar com a minha mente, oração, sabe? Diz assim, ó, Deus é comigo, Deus tá comigo, o Senhor me ajuda aqui. Então é sempre essa conexão direta com Deus. Se não fosse Deus, eu não teria passado por um divórcio que foi muito traumático para mim, tanto para mim quanto para o meu filho. Acredito que para todo mundo, porque foram 21 anos. Então, se não fosse Deus ali, eu não tomei remédio para depressão. O que eu fiz nesse período que foi muito difícil para mim, eu levei mais ou menos uns 5 anos para me curar mesmo desse baque que foi na minha vida. Se não fosse Deus, Fê, eu tenho certeza que eu teria caído em depressão. Então Deus foi o meu suporte nesse momento que foi o mais difícil da minha vida e é o meu suporte, sempre. Tem muitas coisas que a gente quer realizar, que às vezes parece que tu rema, principalmente quando tu é sozinho. É mãe solo, tu é sozinha. Tu tem que conduzir a tua casa sozinha. Então, a demanda financeira é grande. Com a demanda financeira grande, tu tem projetos, quer trocar de carro, quer reformar a casa, quer poder fazer N coisas e tu fica remando, sempre na mesma. Aí isso às vezes te desanima. Aí tu tem que lembrar, não, Márcia, para aí. Tu tem que te colocar, olha da onde tu tá e de onde tu saiu. Então, tu tá subindo, não é? Mas às vezes isso aí gera uma ansiedade no coração da gente, dá vontade assim, ai, deu. Não quero mais, não vou correr atrás, porque a vida é um jogo, a gente tá sempre correndo atrás, passando de fases. Mas às vezes dá vontade de desistir do jogo. E essa, Márcia, é a próxima pergunta. Teve algum momento em que você quase desistiu mesmo? Sim. E o que tu fez para continuar? Para continuar, eu pedi socorro para Deus. Orar é extremamente importante. Isso. Oração, me conectar com Deus e dizer assim, Senhor, me ajuda aqui que tá insuportável. E Ele sempre me respondeu, Ele sempre mandou pessoas, tanto que o João é resposta de oração. O João e a Neuza, que hoje para mim são família, eles são minha família. Então o João e a Neuza, que a Neuza é a esposa do João, que o João é meu sócio. O João é resposta de oração, de chegar no momento que eu precisava cuidar do meu filho mais, então eu precisava de um turno para cuidar dele, porque um turno ele estaria na escola e outro turno eu precisava ficar com ele. O que eu fiz? Orei. Deus, eu preciso de uma alternativa, eu preciso de uma estratégia de trabalho, eu preciso sustentar o meu filho, mas eu também preciso cuidar dele. E de joelhos na minha sala, Deus abriu a minha visão e eu vi nitidamente como um filme, Fê. Deus me mostrou o João e me deu toda a estratégia do escritório. E eu disse para ele, Deus, mas eu não tenho capacidade financeira para ter um escritório, não tenho capacidade intelectual, não tenho inteligência o suficiente para conduzir todos os setores do escritório, RH, contabilidade, fiscal, captação, marketing. E sabe o que Deus me respondeu, Fê? Tem sim. Tu não tem, não. Eu fiquei assim também. Como assim, Deus? Ele disse assim, tu não tem mesmo. E eu, tá, mas se eu não tenho, por que o senhor tá me dando? Ele disse, eu vou te conduzir, eu vou te capacitar. Eu digo, então, tá, se o senhor tá dizendo, Deus, quem sou eu? Fiz a proposta pro João,
O João aceitou, sendo quase que forçado pela Neuza. Vai. Ajuda a Márcia. Então, assim, a minha gratidão por eles é eterna. Mesmo que eu tenha um caminhão, assim, de gratidão, não vai pagar o sim que eles me deram nessa época. Tu entende, Fê? Isso é uma coisa que eu acho muito bonita, que em todos os conversás a Márcia faz uma oração, né? Não tá nos bastidores isso, mas não tá nas gravações, né? Que a gente não coloca. Sempre ela ora. Quais são as perguntas, quais são as palavras, como ela deve conduzir, realmente faz toda a diferença. Todas as vezes que eu vi ela fazendo isso, foi sempre um conversar muito emocionante e teve uma história que impactou alguém. Eu acho muito lindo. Principalmente quem tem fé, quem consegue escutar. Eu tava conversando com o Samuel outro dia aqui e falei pra ele que eu não escuto, né? Eu não escuto Deus. Eu acho que Deus não conversa comigo. Ele conversa através de outras pessoas. Eu consigo entender isso, mas assim, claramente, como tu falou, eu não sei, não atino, não aprendi a visualizar isso, né? A entender que Deus realmente conversa comigo. E é tão bom quando a gente tem histórias assim que motiva, né? A gente a realmente tentar entender, escutar, estar mais próxima. E tem várias coisas acontecendo nesse ano pra mim, principalmente trabalhar com vocês, que me mostra o quanto tem que estar mais próxima dele. É muito louco, né? Deus une propósitos, ele não só une só pessoas. Ele não te apresentou para nós da JM Contabilidade só porque tu ia palestrar, porque tu palestrou num dos cafés com empreendedores, tu foi nossa palestrante, trazendo o assunto de marketing. Então, dali, a gente acabou te conhecendo de pertinho. Depois, surgiu a oportunidade de tu vir gravar para nós o Conversar. Será que é só isso? Ou Deus une propósitos? Não é só pessoas, ele une propósitos. Então, tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado porque Deus é especialista e ele vai fazer isso. Ele vai te apresentar para as pessoas estratégicas e não é só um trabalho, né, Fê? Não. Algo mais vem. Então ele quer, através da nossa história, do nosso convívio, te tocar. E tu diz que não ouve a voz dele audível. Hoje ainda, porque um dia também não ouvia. Mas um dia quando eu ouvi, eu digo, sabe? Então fica ligado que daqui a pouquinho ele vai falar contigo. Pede, diz assim, eu quero ter essa experiência, Deus, contigo, de ouvir a tua voz. E comigo, Deus é muito pá. Ele não fala frases. Ele fala, sabe? Assim, ele é objetivo. Ele é objetivo, isso. Porque eu sou objetivo, então ele fala a tua linguagem. Se tu é muito manhosa e tal, ele não vai ser como ele é comigo. A linguagem dele contigo vai ser a linguagem que tu entende. Sim. Então, pede pra ele que ele vai falar contigo. Aí depois tu me conta. Tá, Márcia, então me conta aqui. Teve algum erro que tu cometeu na tua jornada até agora? Algum erro empreendedor, assim, para que possamos inspirar outras pessoas? Que tu aprendeu demais com ele, mas que no momento desse erro tu não viu como um aprendizado, tu viu como um sofrimento. Tu perguntou pra Deus assim, ó, por que, Deus? Por que tá acontecendo isso comigo? Que tu possa, claro, compartilhar com a gente, para que a gente possa inspirar outras pessoas que a gente aprende com os nossos erros. Fê, não, eu não erro. Sou perfeita, eu não erro. Não, isso aí tu pode... Não, tô brincando. Não, a gente erra, todo dia a gente erra. É assim, ó, como nós ainda estamos no operacional, eu e o João, que a gente quer chegar no patamar de ter uma equipe e que a gente consiga sair do operacional, porque o operacional te rouba muito. De tu fazer trabalhos estratégicos, fazer visita para os clientes, auxiliar os clientes, captação de clientes, fazer outras coisas. Então, como a gente está no operacional, tu faz 20 coisas ao mesmo tempo. Tu abre o WhatsApp ali, aí tu tá atendendo uma pessoa ali, eu não paguei tal guia, tu refaz ela para mim? Aí tu já começa a fazer a guia. Daqui a pouco o outro te pediu uma coisa lá, aí tu tá fazendo uma guia. Tu pode me passar o meu contrato social, não sei o que, tu já faz. Então, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Eu consigo trabalhar assim. Tem pessoas que não, tem que fazer uma coisa, termina, faz outra coisa. Que não deixa de ser certo, né? Que não deixa de ser certo. Mas, por exemplo, às vezes tu tá fazendo um trabalho que tu precisa de uma resposta, sabe?
Ah, eu tô abrindo uma empresa que a pessoa não me mandou todos os dados. Ai, faltou e-mail. Aí, fulana, me manda um e-mail. Ela não te respondeu ainda? Tu não vai ficar aqui esperando, e-mail, esperando e-mail. Tu vai fazer outra coisa, então tu deixa isso aqui pendente, vai fazer outra coisa, sabe? Então tá, aí eu faço várias coisas. Que erro que eu cometi? Por fazer várias coisas ao mesmo tempo e ser apressada. Eu sou assim, ó, eu quero fazer tudo, quero que tudo se termine hoje. As demandas de hoje tem que terminar hoje, sabe? Eu super te entendo, Marcela. Ai, tu tá me entendendo? Então, não quero deixar pra amanhã e tal. E eu tava fazendo uma alteração de endereço para um cliente nosso. E eu peguei o contrato ali do aluguel e fiz a alteração de endereço. Bonito, bababá, faceira da vida, que não demorou, foi rapidinho, já foi deferido. Mandei pro cliente, faceira da vida. Até porque quando a gente começa um processo, a gente recebe quando começa e quando tu termina o processo, tu recebe a outra metade. Então, imagina, eu ia receber a outra metade, né? Faceira da vida. Mandei pro cliente, aí ele mandou assim, ô Márcia, esse endereço é da imobiliária que eu alugo a sala aqui. Tu trocou? Poxa vida. E eu, ai meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. E eu ainda fui conferir, né? Eu digo, meu Deus, eu fiz isso e eu nem me dei conta. Aí eu digo, me perdoa, já vou resolver, já vou fazer o certo. Aí fiz todo o processo de novo com o endereço certo. Mas, por que esse erro? Por não prestar atenção, por estar fazendo 20 coisas ao mesmo tempo e conferir, mas não conferir. Porque às vezes tu tá conferindo, mas tu não tá prestando atenção. Eu conferi. Sim, tu conferiu, mas tu conferiu mesmo? Tá com a cabeça lá em outro lugar. Né? Conferiu no automático. Uhum. Então, agora, depois dessa, né, lê bem direitinho, confere com o cliente. Oi, o endereço é tal mesmo? Sim, é esse mesmo. Tá, pronto, sabe? Aprendi com esse erro. Tu sabe que a minha patroa lá da papelaria, ela me ensinou muito isso. Que a gente aprende com os erros, mas que erros geram prejuízo por conta da falta de atenção. Se tu tá fazendo uma cópia e ela é frente e versa, por exemplo, tu tem que entender primeiro o que tu tá fazendo. Aonde que eu tenho que virar, por que eu tenho que virar, o que eu quero fazer. E estar prestando atenção aqui e ao mesmo tempo, né, tu tem que ter a visão periférica e tu tem que pensar, tipo, não, eu tô focada aqui. Porque se eu tiver focada em outras coisas, eu pensando em outras coisas, tipo, tô fazendo a cópia aqui, tô pensando lá no meu cachorro que morreu. Esquece. Vai dar errado, vai gerar prejuízo não só pra ti, porque daí pode ser que saia do teu bolso. Realmente prestar atenção e não estar no automático, principalmente agora, com essa quantidade de informação. A gente tem muita informação o tempo inteiro, né? Muita coisa na nossa cabeça que acontece. E aí a gente quer dar conta de tudo. E no final das contas a gente não consegue dar conta de tudo, a gente não consegue prestar atenção em tudo e não faz nada bem feito. A corrida dos ratos. Isso gera prejuízo, aí tudo tem que fazer uma alteração, tu tem que pagar para fazer essa alteração, tem taxa. Aí se teve que fazer outra alteração, o prejuízo foi nosso, realmente. O prejuízo financeiro pesa no bolso, né? Tá louco. Márcia, por que tu teve vontade de fazer um podcast e por que conversar? Como eu te falei, tudo sempre é oração. E eu tava tomando um café e eu tava orando e pedindo estratégias para Deus. Estratégias pro escritório. E Deus soprou no meu ouvido, conversar. Na mesma hora eu já peguei e já anotei pra mim não... Porque depois eu esqueço. Ele já me deu várias coisas que eu tava dormindo. E depois acordava, não queria anotar, eu perdia. Poxa vida. Então foi uma estratégia que eu digo. Então, aí eu perguntei pra ele, tipo, tá, Deus, tá, conversar. Entendi. Mas vai ser com os clientes da JM? Porque uma hora vai esgotar. Os clientes. E o que eu vou perguntar? Vai ser de contabilidade? Vai ser de quê? Aí ele me disse, me montou as estratégias, história da pessoa. História da pessoa. Então tá. Que a pessoa vai contar a história dela, a história de vida dela, como que ela chegou onde ela tá, quais foram os desafios, contar a vida dela, sabe?
um bate-papo natural, onde ela vai contar. E como que vêm as pessoas? Pessoas que eu conheço, os nossos clientes, alguns não querem dar entrevista, não se sentem à vontade. Outras pessoas fora dos nossos clientes que eu admiro, eu gosto de fazer com quem eu admiro, com quem eu conheço pelo menos um pedacinho da sua história. Então, tem isso. Quando Deus me deu essa estratégia, o que aconteceu? Eu digo, tá, já sei com quem eu vou começar. Aí eu coloquei lá 5 nomes. Pá. Até hoje, a gente já tá no 54? Acho que sim. No 54, até hoje, essas pessoas que na minha lista estavam, não consegui. Não consegui entrevistar. E para nascer o primeiro? O primeiro sempre é o mais difícil. Para nascer o primeiro. Na época, a Laura, que trabalhava com nós, maravilhosa em marketing, ela trabalhava com nós no escritório e filmava também, sabe? Maravilhosa. Os primeiros conversar foram a Laurinha que fez pra gente. E eu digo, tá, Deus, e agora não nasce? E ela sempre me dizendo, Márcia, o conversar vai ser essa semana. Aí virava um mês, e nada. Ficou uns 6 meses só no projeto. Mentira! E aí, o que aconteceu? Uma cliente nossa, que é de Brasília, tava aqui, no litoral, de passagem. E ela falou alguma coisa comigo, ela disse assim, eu tô em Xangri-Lá ou Atlântida Sul. Não lembro se era em Xangri-Lá ou Atlântida Sul. Tô visitando os nossos parentes aqui e tal. Eu digo, o quê? Tu tá aqui, mas tu vai gravar, tu vem aqui, tu vem no escritório pra te nos conhecer pessoalmente, pra te conhecer o escritório pessoalmente, vem aqui e vem que eu quero gravar contigo um Conversar com a JM. E ela veio, foi o primeiro Conversar gravado, e aí sim, aí nasceu, aí começou um atrás do outro. Foi assim que nasceu o Conversar. A intenção é contar a história das pessoas. E olha que legal, né? Que a gente pode até inspirar outras pessoas. O passo mais difícil sempre vai ser o primeiro, sempre vai ser o start do projeto. Assim como empreender, assim como conquistar um novo carro, porque sempre vai dar aquele medo. Mas será? Né? É uma coisa que pra ti veio de Deus, mas nem sempre a gente consegue colocar em prática aquilo que a gente acredita, né? E muitas vezes eu já deixei de começar algo porque eu não sabia por onde começar. Daí, eu nunca escutei Deus, né? Mas eu tenho pessoas que me guiam. Eu perguntava pra minha mãe, ou perguntava pra alguém que tava no nível que eu queria, ou que já tinha passado por aquilo pra mim me conduzir. Às vezes é mais fácil que nem, quem sabe eu abrir um podcast, vou conversar com a Márcia, como foi, o que é, né? Às vezes as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças e depois que elas dão aquele primeiro passo, deu, que legal. E assim, Fê, as ferramentas. Mas não tenho celular, não tenho microfone, não tenho luz. Realmente, a gente começou sem ter microfone, pode ver os primeiros. Não tem o som do microfone que fica ótimo. Então, não tinha microfone, o celular era o da Laura. Não, e é muito bom ver a evolução depois, porque tu vê como era e como vocês foram evoluindo e conquistando novas coisas através desse projeto. E como foi melhorando, porque, claro, a gente vê que no início não é as mil maravilhas e que a gente não vai ter milhões de visualizações no primeiro vídeo. É claro que não. Mas a gente manteve a constância. Olha aí, já tá nos 54 episódios. Então, a função é não desiste e começa com o que tu tem. Não precisa ter todas as ferramentas. Depois tu vai conquistando. Exatamente. Márcia, tu é uma pessoa cheia de sonhos e desejos. Pode contar pra gente qual que é o teu próximo sonho que tu tá em busca de realizá-lo? Sonho profissional ou sonho particular? Pode ser os dois. Qual que é a tua prioridade? Tá. Sonho com a JM Contabilidade, tá? Que a JM Contabilidade, ela cresça e empregue muitas pessoas. A JM Escola, a gente que vai ter uma JM Educação,
A gente vai ter, em nome de Jesus. A JM sede própria, a gente vai ter uma sede própria. Então, JM com seus veículos próprios, viu, já? Isso aí já é... Já está determinado. Já está determinado, com a bênção de Deus. Então, são projetos altos, mas é sempre assim. Deus é tão maravilhoso e generoso, que nem eu digo, que é o que eu te disse, é além da JM. A gente tem projeto mantenedor. Nós somos, a JM mantenedores de projetos sociais. Então, transborda, né? Uhum. Não é só aqui. Todo mês a gente tem projetos que a gente é mantenedor, que a gente estipulou. 10% do nosso faturamento a gente determina para esse projeto. Os investimentos. Que é em Camboja. De um pastor que era daqui, do litoral, foi para lá. E quem quiser também ajudar a Camboja, pode me pedir. Tu pode determinar R$50, R$10, o que tu for, é bem-vindo. Às vezes tu acha assim, mas eu não tenho. Mas se tá no teu coração R$50, R$10, olha, às vezes é o que eles estão precisando lá, pra juntar. E eles estão fazendo assim, agora eles montaram uma escola, eles dão aula de barbearia, eles dão aula de música, tudo isso, eles começaram do zero. Olha aí. Do zero, sem ter nada. É que nem aquelas vaquinhas na rede social, né? Se tantas visualizações dessem R$1, imagina com 200 mil visualizações quanto a gente não teria, né? Então, um pouquinho na grande quantidade torna grande. E nosso conversa tá acabando, Márcia. Passou rápido, né? Sim, quando é a gente que tá respondendo, passa muito rápido, né? Pra finalizar o nosso conversar, eu queria que tu desse um conselho que tá no teu coração que tu pode deixar para as pessoas aí do conversar. Não precisa tu te sentir aprovado pelo teu pai, pelo teu marido, pelo teu namorado, pelos teus amigos, para te tirar o teu projeto do papel. Se tu quer, se tu tem convicção que é a tua paixão, que é o que tu quer, não precisa ninguém. Pega essa necessidade de aprovação que está te impedindo de caminhar, de sair do lugar, bota ela assim, no lixo e foca, que vai dar certo. Vai dar certo, eu tenho certeza. Eu tinha esse problema. Quando eu ia fazer alguma coisa, falar assim, eu gaguejava, eu tremia, eu quase desmaiava. Quando eu desbloqueei a necessidade de aprovação, pode vir às vezes, mas é fulano de tal. Não, para aí, ele é maior que Deus? Não, então ele é igual a mim. Perante Deus ele é igual a mim, então não tem nada. Faça, saia do lugar, comece, dê o primeiro passo, já deu certo. Perfeito. Espero que a gente tenha agregado nossa jornada, que esse tenha sido mais um Conversar Inspirador. E eu queria agradecer a Márcia por toda a determinação, por aceitar ser a nossa convidada especial de hoje. Agradecer mais uma vez o nosso patrocinador por apoiar e deixar aberto aí para quem quiser apoiar o Conversar. Nós estamos aceitando patrocínio, sim, e tem uma proposta de patrocínio com valores diferentes e com condições diferentes também. Então, quem quiser, entre em contato com a Márcia ou com o João e saiba mais como funciona, apoie esse projeto, assim como a Márcia falou do projeto do Camboja. Apoiem. Eu esqueci o nome do projeto, mas... Apoiem os projetos, é extremamente importante. Tanto a sua ajuda, que às vezes pode ser para você mínima que seja, para nós tem um grande valor e tem uma grande importância. E também estar apoiando o Conversar vai fazer muita diferença, não só na sua empresa, mas como no nosso sonho aqui de realizar e alcançar cada vez mais clientes, cada vez mais vidas e inspirar cada vez mais pessoas com as histórias que são contadas aqui. E trabalhando e fortalecendo as marcas, tanto a nossa marca quanto a de você. Exatamente. Te inscreve no canal, para o canal crescer, compartilha. Espero que tu tenha gostado de um pouquinho da minha história. É isso aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo.